Olá, no programa de hoje a gente vai apresentar uma palestra proferida na sede do CAJ, tendo como palestrantes dois professores da Univille, sendo o engenheiro de produção mecânica e de segurança do trabalho Emerson José Coraza e o engenheiro mecânico Paulo Roberto Queiroz. Bom, esse tema é fundamental, de importância para todos, que a gente nem percebe que existe a necessidade de conhecermos o assunto, que envolve os riscos e perigos em uma oficina mecânica, que todos nós usamos, todos nós frequentamos. Então, a palestra vai explorar as boas práticas para se evitar acidentes e as medidas de prevenção para que tudo ocorra conforme o desejado. Então, o objetivo aí da nossa palestra, né, é conscientizar a importância da segurança no ambiente de trabalho, seja ele qual for, né? Então, o conteúdo nós vamos apresentar um pouquinho de legislação, das normas, os riscos das oficinas e alguma coisa sobre prevenção, ok? Obrigado. Então, pessoal, boa noite. Assumindo aqui a verdade é que a nossa palestra hoje é dividida em dois palestrantes, né? Vou falar um pouco sobre a questão segurança, parte mais normas, leis, né? Que tem que estar sendo cumprido. E depois o professor Paulo dá a sequência finalizando a questão mais da aplicação e alguns outros conceitos, tá? Então a gente primeiro define, né, a questão do trabalho, né? Então está previsto lá dentro da nossa lei, né, CLT, que realmente é algo legal, algo que realmente tem que dar uma condição segura e salubre, né? Então isso já começa desse princípio. Então a grande questão é assim, é identificar e caracterizar o que é um local de trabalho, né? Então basta ter, né, então um local onde tem uma pessoa que seja registrada, caracterizada, todas as normas, todas as leis, elas têm que ser cumpridas. Claro, de acordo com aquele segmento, com o grau de risco, algo que a gente vai estar discutindo um pouco aqui, tá? Quando ele fala na questão, né, interesse muito especialmente aos trabalhadores, aos empregadores, assim como ao governo, né? Porque existe, né, essa questão que a gente até, quando se discute normas, por exemplo, né, a comissão tripartite, onde tem a representação tanto da parte do governamental, né, do governo, do empregador, do empregados. E quando fala de ganho, aí vem a questão que eu sempre trato de uma forma, questão fria, né, desse processo, né? O que é a questão fria? A questão fria é que quando há um acidente, há um prejuízo para o empregador, para o governo, né? Porque há uma questão que envolve, por exemplo, o empregador, ele vai ter ausência daquele profissional, muitas vezes tem que contratar o outro profissional para estar substituindo, então há um custo, né? Para a questão do governo é semelhante, que entra nas questões legais, dependendo do nível, até mesmo a empresa tem que ser e é notificada. E claro que o principal, né, que a gente sempre tem que tratar isso como prioridade é a questão humana, que é o trabalhador, né, que é o principal afetado ali, o acidentado mesmo, né. Então esse sim, não só ele, como também todos que estão ao seu redor, né, familiares, amigos. Então essa é uma questão que realmente é bastante discutido, né. Então há interesse de todos esses, né, que haja realmente um ambiente seguro, né, que a gente antecipe, evite que haja alguma ocorrência de um acidente. Pode passar, professor? Então, aí a gente define, né, o que é a segurança do trabalho, né? Independente, aqui a gente está dando um foco e vamos dar aplicado em um local, né? Mas a segurança do trabalho é algo que eu tenho que pensar em antecipação, prevenção, que é através do quê? Eu identificar quais são esses riscos, os perigos existentes no local onde tem essa atividade caracterizada, o trabalho, e com isso eu tomar as devidas providências, né, cabíveis, e isso muito a gente sabe que muitas vezes é levado assim, existe um custo, né, muitas vezes é levado até para a questão, um alto investimento, algo nesse sentido, e nem sempre. Às vezes são questões que a gente consegue, através até de uma orientação, de uma capacitação, e até usar a criatividade, ainda mais aqui, onde estamos aqui, com a maioria engenheiros ou estudantes de engenharia, né? Então nós temos também essa característica de estar conseguindo ajustar alguns ambientes que não são tão propícios
e deixar eles seguros, né? Então a segurança ela trabalha e um dos pontos principais do objetivo é prevenção, antecipação, tá? Então, olha só, para que isso então ocorra, né? Então existem várias técnicas, né? Administrativas, médicas, né? Então aqui a gente listamos algumas, né? Primeiro, entender bem a questão da legislação. Aí a gente vai citar e comentar um pouco sobre as NRs, né? Que são as normas regulamentadoras. Elas têm um peso bastante interessante porque, diferente de outras normas técnicas, ela está citada na lei. E a lei, né? Como a gente até fala, né? Não se discute, se cumpre, né? Então, se no momento que há uma citação, uma orientação que tem que seguir a norma, não tem muito o que se discutir. Então, essa questão, né? Está previsto, então, a questão do estudo do próprio local, né? Quando falo do estudo de ambiente, né? Do ambiente do trabalho em si. As questões, né? Que é muito importante, palestras, treinamentos, né? Análise de acidentes, aplicação, né, de equipamentos de proteção coletivas, individuais, né, que é bastante importante, avaliação dos resultados, né. Então essa é uma questão que a gente trabalha, por exemplo, com algumas técnicas, né, se a gente for utilizar aí até de sistemas de gestão da qualidade, gestão da produção, que a gente tem que estar sempre fazendo um levantamento, aplicando e depois medindo para ver se realmente isso está sendo cumprido e está tendo resultado, né. E se tiver resultado, se for algo positivo, a gente padroniza, né? Então tem toda uma sistemática que na segurança também é aplicada. E todas essas questões, elas não é nada algo novo, né? Porque se a gente for ver, até pelas normas, as NRs, né? Elas foram criadas lá em 76, 78, né? Claro, com várias atualizações. Então a gente percebe que é algo que muitas vezes não é utilizado, primeiro, por uma falta, né? De conhecimento, de apropriação, e a gente sabe que tem muita questão cultural, dependendo de onde isso é trabalhado. Então, por isso até do tema, mais uma vez aqui citando, né, esse tema oficina mecânica é algo que muitas vezes a gente percebe que ali tem vários riscos, que a gente vai estar levantando aqui, vários perigos, que não se cumpre, né, ou que se deixa de estar trabalhando com ele com uma certa prioridade, tá? Como nosso tema, né, e a gente está abordando e vamos abordar mais sobre a questão dos riscos e perigos, né, então a gente tem que já começar a definir um pouco melhor, né, e para ficar claro para todos, o que são, né, os riscos ou qual é a diferença entre um risco e um perigo, né. Então se a gente for pegar, principalmente essa questão, o que é um risco, né, é igual ao perigo mais a exposição, mais o ato, né. Então a situação que eu faço um levantamento de um risco, e aquele risco está existente se caso ocorra essa situação da atividade que a gente também chama. Então, se a gente for pegar o exemplo, eu tenho um perigo lá, né? Pegando aquela imagem lá de tubarões, mas se eu não realmente entrar dentro daquela situação, vai estar só uma situação de perigo. No momento que eu tenho a interação, no momento que eu tenho a atividade, no momento que eu tenho a questão da exposição, aonde tem as consequências e o dano. E muitas vezes eu não tenho muita opção. Isso também tem que deixar bem claro, né? Que a gente chama das questões dos riscos positivos e negativos, tá? Porque a gente fala, o que é um risco negativo? Vulnerabilidade. Quando é algo vulnerável, isso é negativo. Agora, quando é uma oportunidade, e o que seria essa questão, né? É algo que a gente vai estar aplicando isso, vai estar demonstrando na sequência, mas é algo quando eu tenho, né, que está... Por exemplo, né, vou ter que utilizar lá um serviço de corte, né, um oxicorte. O que a segurança ela geralmente ela aplica, né? Que você faça uma avaliação primeiro da fonte, né? A fonte daquela exposição. Seria nesse caso esse corte com a utilização desse fogo, né, e tal. Teria como evitar? Aí a gente pode falar, não tem como, porque eu necessito de fazer aquele corte utilizando aquele meio. Então, eu tenho como o quê? Trabalhar em cima nas questões, nos aspectos de segurança, para que todos esses equipamentos, ou toda essa atividade em si, ela esteja sendo prevista, que se caso ocorra alguma situação que saia da normalidade, eu tenho um plano, né, para que eu consiga diminuir o impacto daquela anomalia naquela situação. E isso que ocorre muitas vezes, tá? Quando eu não tenho essa avaliação. Tá? É como se fosse assim,
mas sempre deu certo, né? Sempre foi feito assim, mas caso não saia de acordo como sempre foi ou sempre aconteceu, o que eu faço? Né? Quais são as alternativas? Então é isso que acontece muito, tá? Então, aí como a gente já falou, aí tem as normas regulamentadoras, né? Elas estão lá previstas no capítulo 5 da CLT, como eu comentei aqui no início. Então, elas têm um peso, né? Diferente de outras normas técnicas, porque elas são citadas na lei, e na lei deixa claro, né? Que tem que ser seguido conforme está previsto na norma, mas a gente sabe, né? Quem trabalha aqui com normas sabe que tem muita questão de interpretações, alguns aspectos, sendo que as últimas atualizações, que tivemos algumas aí de 2019 até 2022, veio com essa demanda de diminuir essas interpretações, para que seja algo mais claro, para que realmente as pessoas consigam aplicar ela de forma mais clara. Então, dentro de todas as normas, né, nós temos 38 aí normas regulamentadoras, famosas NRs, né, e 37 são vigentes. Só a NR2 que ainda está bloqueada lá. E aplicando agora no nosso ambiente, né, que a gente vai estar discutindo um pouco essa noite, nós temos aí 7 principais aí que se aplicam direto pela situação, pela atividade que está ali presente, tá? Independente, né? A gente sabe que é algo que muda muitas vezes, né, na questão, mas tem a essência, tem o principal das atividades. Então, desde equipamentos, né, de EPI, que são a NR6, Programa de Prevenção de Riscos, né, famoso PPRA, agora atualmente PGR, né, então teve uma atualização. Transporte, movimentações, máquinas e equipamentos, NR12, né, quando fala máquinas e equipamentos, a questão de proteções, né, isso é outra questões críticas, porque dependendo do tipo de equipamento, se ele for manual, conforme o equipamento, se for uma fonte mecânica, fonte não seja humana, ela se encaixa na NR12, e se não for algo manual, por exemplo, uma furadeira, ela já entra numas regras e normas do Inmetro. Então tem algumas diferenças, tá? Questão NR17, ergonomia, né? Então, até pela característica que muitas vezes, né, tem que se agachar, ficar em pé, peso, né? Fazer alguns movimentos. A gente sempre fala muito sobre a questão ergonomia, principalmente quando eu tenho movimentos em extremos, né? O que é movimentos extremos? Quando eu utilizo muito aqui as extremidades com carga. Então, quanto mais distante do meu centro da gravidade, mais sensível, mais consome energia, né? A NR20 fala sobre segurança e saúde do trabalho nas questões inflamáveis, tem bastante, e a 23, proteção contra incêndios, né? Principalmente com alguns produtos químicos ali utilizados. Tá? Então, dica importante, né? Essas e outras normas de segurança visam organizar o ambiente de trabalho de modo a proteger os colaboradores de eventuais acidentes no ambiente de trabalho. Por conta disso, os gestores de oficinas mecânicas devem estar sempre atentos, né, às regulamentações que se encaixam com suas atividades e colocá-las em prática, né? A questão é essa, né? Claro que a responsabilidade é de todos, mas essa parte, né, para que se cumpra, para que realmente se avance nesses aspectos, existe, né? Então ali a pessoa correta para essa função. Pode passar. Então aqui eu coloquei esse mapa, né, pessoal, para a gente ter uma ideia, e coloquei no centro ali a questão do acidente de trabalho, tá? O acidente do trabalho, né? Então ali a gente percebe que eu tenho várias questões que a gente dividiu em riscos, causas, tipos e prevenção. Então, dentre todos, claro que a gente não vai entrar especificamente, né, detalhando cada um, mas a gente, né, destaca essa questão, né, que causas, né, principalmente questão homem, máquinas e ambiente, né? O homem é uma das grandes questões, né? Que é a questão da disciplina, que é a questão de seguir normas, seguir regras, tá? E isso, muitas vezes eu tenho que estar praticando isso através de treinamento, conscientizando, e dentro da segurança, como qualquer outra área, dentro, né, de um processo produtivo, o que cada vez mais está sendo validado é que quando eu envolvo as pessoas, tá, no início, na formação, tá, no desenvolvimento dessas ações, por exemplo, né, eu quero implantar um determinado programa lá na minha empresa, né, nesse caso uma oficina, né, envolver todas as pessoas, principalmente esses que estão, né, diretamente, que estarão ligados nesse ponto,
porque aí realmente a pessoa vai se sentir, né, dentro desse programa, ela vai se sentir apropriada a esse aspecto. Diferente quando você faz algo, decide, né, coloca na parede da oficina e no outro dia fala, ó, tem que cumprir isso aqui. Como a gente às vezes já conversou e conversa com alguns profissionais aí, pessoal mais do chão de fábrica, a gente fala assim, né, por que da utilização do óculos, né? E muitas vezes a gente se espanta com a resposta, né? Por que eu uso óculos de segurança? É porque o meu chefe pediu. Então, assim, é uma resposta meio... né? Então, ele usa aquilo ali porque há uma determinação, não é pela segurança dele. Então, a gente percebe que há muita falta dessa conscientização. Deixar claro que o uso do óculos de segurança é que aquele ambiente tem algo que pode levar a alguma ocorrência de um acidente nessa região. Então, por isso, da questão da utilização do óculos específico de segurança. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Continuando o nosso programa, então, agora o engenheiro Paulo Roberto Queiroz vai nos apresentar casos práticos e estatísticas das ocorrências que a gente nem percebe, mas são recorrentes nos locais de oficina mecânica, nos seus locais de trabalho. Agora nós vamos começar a entrar na parte de oficina mesmo. Então, eu trouxe alguns números para a gente começar a entender a complexidade, né, a importância desse assunto, né? Então, no Brasil, nós temos uma frota hoje, já do dado de 2022, de 115 milhões de veículos circulando, né? Então, toda essa quantidade de veículos necessita de manutenção, de reparo, né? Então, as oficinas no Brasil elas estão divididas, 61% das oficinas são oficinas mecânicas, quer dizer, reparação no motor, câmbio, suspensão. Né? Nós temos 21% serviços e acessórios, né? Então são aquelas oficinas que instalam som, né? Questão de acessórios. 6% ali, o verde, nós temos as borracharias, especializadas, né, no conserto, no reparo de pneus. E 11% são oficinas dedicadas, no caso de colisão, né? São as oficinas que, realmente ligadas a seguro, tal, para a reparação da lataria do veículo. Tá? Então, desses 100 milhões de oficinas, nós podemos dizer que 7.500 oficinas estão localizadas no estado de Santa Catarina. Certo? Então, nós temos uma quantidade bem interessante. E essas oficinas empregam mais de 280 mil profissionais capacitados, quer dizer, profissionais que receberam treinamento, podemos considerar eles mecânico de reparação automotiva. Resumindo, né, no Brasil, no total, isso dado do ano passado, nós tivemos 536.174 pessoas que sofreram acidente de trabalho no Brasil. Tá? As oficinas automotivas são
né, dentro das empresas do setor de serviços, a que mais apresenta o número de ocorrência de acidentes. São em torno de 80 mil acidentes por ano em oficinas de reparação automotiva, né, dado do anuário estatístico lá do INSS. Tá? Dentro desses números, eu peguei alguns aqui para atualizar. Né? Então, o Brasil, nós vimos aquele número todo. O estado de Santa Catarina, 46.813 acidentes em 2022. Nós somos o quarto maior número de acidentes no Brasil. Né? E Joinville, 6.882 pessoas se acidentaram no trabalho. Nós somos o primeiro no estado de Santa Catarina. Né? Não por menos, né? É uma cidade totalmente industrial, né? Com bastante, um nível de trabalho muito grande. Né? Falando agora em reparação automotiva, né? No Brasil, o ano passado nós tivemos um número menor do que aquele, 2.168, né, só na parte de reparação de motores, daqueles 40 e poucos % lá das oficinas. Santa Catarina representou 215 acidentados, é o quarto também no Brasil. Joinville, 31 pessoas se acidentaram em oficina de reparação automotiva no ano passado. Né? Então são números expressivos. Né? Então os riscos, né? Quais são os acidentes mais comuns dentro das oficinas mecânicas? Né? Queimaduras por agentes químicos, né? São solventes, combustíveis, né? O próprio álcool parece alguma coisa tão inofensiva, né? Mas se o álcool combustível atingir a vista da pessoa, né, a complicação é bastante grave. Choques elétricos, né? Mesmo no carro convencional, nós temos a parte de alta tensão para a faísca da vela. Né? E muitas vezes, é coisa lá do passado, tem mecânico que verifica se a parte elétrica do carro está funcionando, puxando o cabo de vela, né, aproximando de uma parte metálica para ver se está saltando a faísca. Né? E hoje em dia, os carros com ignição eletrônica, né, a tensão é muito mais alta. Então, o risco ali é muito grande. Então, tem casos até de pessoas que sofreram parada cardíaca porque tomaram um choque elétrico, né, do sistema de ignição do veículo. Líquidos e superaquecidos. Então, o carro chega na oficina, está com o motor quente, a pessoa vai querer fazer uma intervenção, acaba queimando principalmente as mãos. Né? Líquidos também, né? Parte de arrefecimento do quarto, do carro, a parte do sistema de freio. Né? A gente acha que o fluido de freio está ali gelado dentro do carro, não faz esforço nenhum. Né? Mas se a gente imaginar que toda a energia do carro se movimentando, ela é dissipada em calor no sistema de freio, então o fluido de freio que está dentro acionando esse sistema, ele também sofre superaquecimento. Né? Quando a gente vê muitas vezes o caminhão perdendo o controle aqui na serra, né? Muitas vezes não é só o freio do caminhão, ele pode ter superaquecido o fluido de freio ferve dentro do sistema, ele acaba tendo ar dentro do sistema, ele perde toda a eficiência. Né? Então, isso daqui é o problema. Acidentes devido ao manuseio de ferramenta. Né? Quem aqui já, muitas vezes em casa, fazendo algum reparo, escapou uma chave de fenda, um alicate, né? Acabou sofrendo um acidente dentro de casa. Imagina o cara que fica o dia inteiro mexendo com ferramentas. Então, principalmente cortes, contusão devido a prensagem de dedos, né? São os acidentes mais comuns. Podemos passar. Os riscos que a gente tem, então, dentro da oficina para ter aqueles tipos de acidentes. Né? Então, nós temos produtos perigosos para o manuseio. Solvente, óleo, combustível são os principais. Né? Nível de ruído elevado. Né? Lixadeira, furadeira, o próprio barulho do motor de veículo. Né? Eu sou testemunha e prova disso. Né? Eu tive oficina lá em São Paulo. Né? Eu tenho uma audição no ouvido esquerdo. Assim, não é zero, mas está bem próximo de zero, porque
não usava protetor auricular, né? A gente mexia com carro de competição, sem escapamento, né? Eu acabei perdendo a audição em função disso daí. Disposição irregular de máquinas, equipamentos e peças. Então, o mecânico está trabalhando no carro, puxa o carrinho de ferramenta, deixa no meio do caminho. Né? O colega vem distraído ou preocupado com uma outra ação que ele está fazendo, acaba batendo no carrinho, caindo, derrubando as coisas. Particulados em suspensão, né? Principalmente a oficina reparadora de lataria, né? de colisão. Né? Então, eles lixam pintura, tem bastante particulados. No mecânico que faz a reparação do veículo, né? Principalmente na hora que vai mexer no sistema de freio, né? A gente tem que substituir pastilha, não sei o quê, porque desgasta. Né? Desgasta como? Basicamente, aquilo que era sólido virou pó. Então, a quantidade de pó que a gente tem no sistema de freio é muito grande. Né? E lá vai o mecânico dar uma limpadinha, o que ele faz? Pega o bico de ar e bate ali, levanta aquela poeira toda. É um risco também para o pessoal. Condições do ambiente, temperatura, iluminação. Né? Não é o caso muito das concessionárias de fábrica, que têm instalações bastante adequadas, né? Mas se a gente for em muita oficina, muitas vezes é uma garagem, é um barracão, e dentro desse barracão ainda tem carro lá num cantinho escondido, e o mecânico acaba trabalhando em condições bastante precárias, né? Nessa questão aqui. Falta de manutenção, inspeção dos equipamentos, sujeito à pressão, de levantamento de carga. Né? Então é muito comum, por exemplo, explosão de reservatório de ar comprimido. Né? Oficinas, basta fazer uma busca rápida no YouTube, a gente vê vários vídeos mostrando o reservatório de ar comprimido, né? Rompendo, colapsando em função de falta de manutenção, falta de observação das NRs, né? Que tem uma NR que fala sobre inspeção de vasopressão. Falei ali em reparação de pneus, né? Se a gente for principalmente nas rodovias, né? O borracheiro que abre uma oficina na estrada, você acha que ele vem aqui na loja da Schultz e compra um compressor novo? Não, ele vai lá no ferro velho, que muitas vezes está lá na porta do ferro velho aquele compressor bonitinho, pintado, né? Parecendo novo. Muitas vezes aquele compressor foi descartado por alguma indústria que passou por uma NR, né, uma inspeção, aquele compressor, aquele reservatório foi condenado, a empresa descartou, né? No ferro velho, o ferro velho, em vez de descartar como sucata, viu, puxa, está inteirinho, né? Chama lá o ajudante, ó, dá uma lixadinha, pinta que nós vamos botar para vender. Né? O borracheiro vai e compra aquele reservatório que já está em condições bastante precárias. Né? E choque elétrico, né? Se a gente for falar nos equipamentos elétricos que tem na oficina ou no próprio veículo. Né? Ainda mais hoje a gente falando, vou deixar um capítulo especial aqui para falar sobre os veículos elétricos. Né? Trouxe um videozinho só para a gente ver como é que funciona a coisa. Então nós temos um carro ali no Elevacar, temos um mecânico aqui no cantinho, a gente percebe que ele está praticamente de costa, conversando com o outro que está ali atrás, vai baixar o carro, esqueceu que o carro está aqui com o suporte, né? Ele estava mexendo ali no motor, então a gente geralmente coloca o suporte ali para o motor ficar apoiado, né? Você vê que ele está com uma parte aqui da suspensão solta, né? Esse suporte ele está segurando o motor no lugar. Por sorte não caiu em cima dele, né? Esse foi o vídeo mais levezinho que eu achei para trazer aqui, né? Eu vi na internet vídeos bem piores do carro realmente cair em cima do mecânico, tá? E não é muito incomum. Manutenção do equipamento precário. Então ele sobe o carro, o equipamento acaba rompendo o braço, né, por falta de manutenção. Não observância da carga do equipamento. Né? O cara tem equipamento até 1.500 quilos, o cara coloca uma caminhonete de 3 toneladas ali em cima. Tá? Então os tipos de acidentes que a gente mais encontra, né? Incêndio. Né? A gente tem combustível, tem solvente, e o cara esquece disso, acaba usando lixadeira, máquina de solda,
oxicorte, maçarico para aquecer alguma coisa ali, né? Intoxicação e queimaduras por agentes químicos, partes ou líquidos aquecidos, né? Está dentro do dia a dia deles. Ferimentos com ferramentas, isso é o mais comum, né? Ou é uma chave de fenda que o cara usou para cutucar alguma coisa e deixou a mão na frente, daí escapa, vai o dedo, vai a mão. Bastante ocorrência devido à queda de material pesado, né? Muitas vezes o motor mal fixado na bancada, o cara está mexendo, o motor escapa e cai sobre os pés do mecânico, e outras peças pesadas também que a gente tem dentro de um automóvel. Ferimentos por descargas elétricas, né? Já comentei isso. Queda do próprio mecânico, né? Escorrega no óleo que acabou vazando, tropeça numa ferramenta, tropeça num equipamento que foi deixado no caminho. Choque elétrico em equipamentos e nos veículos, né? De novo, choque elétrico sendo destacado aqui, principalmente em função da maior carga que os veículos estão tendo. Dicas, como é que eu posso fazer isso, né? Olha que coisa linda aquela oficina ali, né? Uma limpeza, organizado, né? Cada coisa no seu lugar. Então, manter ordem e limpeza da área é fundamental, né? Eu sempre coloco, quando eu falo com o pessoal de oficina, né? O exemplo que eles deviam ter é o pessoal de competição, o pessoal de corrida, né? É organização, é treinamento, é sincronia, né? Já pensou, eles nunca conseguiriam trocar um pneu de um Fórmula 1 tão rápido se tivesse tudo bagunçado, né? Tá tudo no lugar certo, na hora certa, na posição correta, né? Organização do espaço de trabalho, armários livres de substâncias inflamáveis, então tudo que é solvente, substância inflamável, óleo, lubrificantes, tem que ter um armário específico para isso, né? Usar equipamentos de proteção individual, né? Então hoje já está começando a gente perceber que até equipamento de proteção nas mãos, luvas, né? Ah, não, mas isso o cara usa, mas ele usava quando ia mexer com esmeril e usar quando ia mexer com maçarico, né? Mas não no manuseio normal, né? Hoje em dia tem uma série de luvas que permitem a gente ter a sensibilidade na mão, no manuseio de peças, né? E protege bastante a mão do trabalhador. Conhecer a localização dos extintores e saídas de emergência, né? Parece negócio irrisório, né? Mas, sei lá, começa a pegar fogo, né? Para onde que eu corro? Né? Primeira coisa, começou a pegar fogo alguma coisa, quando o fogo é pequeno, é fácil eu combater. Então, se eu sei onde está o extintor de incêndio, de repente não precisa ter incêndio, o incêndio não ocorre, né? Porque eu rapidamente vou lá com o extintor e apago o fogo. Agora, se esse fogo foge de controle, para que lado que eu corro? Para onde que eu vou? Né? Vamos lá. Penúltimo ali, acho que Penúltimo eu passei? Ah, tá. Desculpa. Usar ferramentas e equipamentos que não esteja treinado para uso, né? Então, outra coisa também é só pesquisar lá na internet ferramentas simples, né? Por exemplo, a substituição do amortecedor de um veículo, né? Quando a gente retira o amortecedor, a mola está ali, né? Só que a mola ela já está com carga, ela está pressionada, né? Tem uma ferramenta que a gente coloca na mola para, chama até compressor de molas, né? A gente comprime a mola para poder soltar o parafuso e desmontar. Se aquela ferramenta não está bem colocada, não está bem posicionada, a hora que a pessoa solta o parafuso que prende o conjunto, a ferramenta escapa, né? Daí todo aquele conjunto que está em cima do amortecedor, aquilo sai que nem um projétil, que nem uma arma, né? E se tiver um outro trabalhador, ou o próprio trabalhador que estava desmontando com a cara ali em cima, né? O acidente é feio, tá? Falar rapidamente sobre veículos elétricos, né? É um problema que está chegando nas oficinas reparadoras, né? A gente fala, motor elétrico, né? Dos 12 volts. Não, motor elétrico para trocar o carro trabalha com 360, 400 volts. Então, aquelas baterias de carro é uma, né? Como se fosse um monte de pilha de 1,5 volts ligado em série, até eu conseguir os 380, 400 volts de tensão, né?
Então a energia é muito forte. E como o carro é construído todo de chapa, né? Se ele não estiver bem isolado na hora do manuseio, a chapa do carro pode estar energizada, né? Então é importante o quê? Sinalização, né? Que é a proteção coletiva, né? Então ali ele está avisando que aquele carro está em manutenção, que ele pode estar energizado. Então não vai entrar dentro daquela área quem não esteja apto para mexer no carro, né? O uso de EPI é apropriado, então nós temos uma série de EPIs, né? Para proteger da alta voltagem dos carros, próprio para manuseio nos veículos. A mesma coisa com as ferramentas. Eu não posso usar uma chave de fenda que eu uso no carro lá para soltar um parafuso, usar a mesma para mexer no carro elétrico. Carro elétrico eu tenho que usar uma ferramenta toda isolada e com isolamento para alta tensão, né? Então nas concessionárias a gente já vê muito isso. Pessoal treinado, habilitado e ferramenta adequada. Agora, será que as outras oficinas estão investindo nisso, né? E medidas de proteção coletiva, né? A sinalização, indicação que o carro está energizado para tomar cuidado, né? No manuseio do veículo. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Nesse bloco, teremos a participação dos presentes na palestra para tirarem dúvidas sobre o tema apresentado. Esses riscos todos que você nos apontou dele em estado de manutenção é o mesmo risco que a gente tem quando ele está em casa. São os cuidados que o usuário deve ter. Geralmente em casa. Acostumado a lidar com o carro, para lavar, para trocar a roda, para fazer um monte de coisa que a gente é acostumado sem esses cuidados. Nesse aspecto, o carro elétrico ele tem uma proteção. Né? Não é eu lavar o carro que eu vou provocar que a carroceria fique energizada. Né? Isso geralmente é na operação de manutenção das partes energizadas. Então, a hora que eu vou tirar as tampas protetoras, né, que eu começo a expor as partes elétricas, aí que o risco começa a acontecer. Né? Agora, o que a gente pode pensar, de repente, numa preocupação, é no caso de acidente. Né? Um carro acidentado, ele vai expor as partes elétricas, né? E a pessoa menos avisada, de repente, acaba... Eu só reforço essa minha observação, porque a gente, de vez em quando, vê uns vídeos aí meio assustadores de carro elétrico explodindo, tudo isso, mas a gente nunca vê um alerta sobre como mexer com um carro elétrico. Todo mundo recebe informações de carro elétrico é uma maravilha. Mas você está me dizendo que não é. Isso aí realmente é uma coisa para ficar preocupado, né? E de repente aí para nós como os engenheiros responsáveis, né, por essa área, né, providenciar de repente que a coisa seja melhor informada para dizer, olha, esse carro não é igual a esse. Dá para mexer Né? nele. Não é igual ao teu carro, só que é elétrico. Né? É bem diferente. Continuando
fala do nosso presidente. Recentemente nós tivemos uma palestra, um congresso da engenharia elétrica, da ABE, em Florianópolis. Um dos temas era acidente com os carros elétricos, né? E nós precisamos ensinar o nosso público em acidentes, quando houver acidente de carro elétrico, porque pouca gente sabe identificar qual é o carro elétrico ou não. Na hora que houve um acidente, tem gente que vai mexer, não está pegando fogo, vai estar energizado. Então isso daí nós precisamos conscientizar a nossa população para isso. Só no Brasil que está evoluindo o carro elétrico. Na Europa já está deixando de existir por função de ser altamente poluente. Carro elétrico é mais poluente. Hoje, falou uma verdade. Só no Brasil que a energia é barata ainda por causa das hidrelétricas, né? Então é isso daí que nós precisamos fazer. A possível gesto, né, com o presidente aqui, o presidente de associações, divulgar mais essas palestras para os nossos colegas engenheiros e o público em geral levar esse conhecimento do nosso trabalho. Acho que teve nessa palestra da ABE, acho muito interessante essas páginas que tiveram, né? Infelizmente, a divulgação foi muito pouco para atingir uma população maior do que devia ter. Eu acho que devia ter 3 ou 4 vezes maior do que isso aí. Infelizmente, foi de grande valia, né? Eu peço para que a ABE faça novamente essa introdução, essa publicidade sobre isso, também as nossas associações, tá? Peço ao João também da BENC, da AGES, da CAJ, nós divulgar mais esse veículo elétrico. Você colocou bem a identificação, né, no caso de um acidente, de um carro elétrico com um carro convencional, né? Antigamente a gente tinha Tesla e os outros. Então se visse que era um Tesla, pô, esse é elétrico. Mas agora não, tem modelos, né, que a gente tem um modelo a combustão e um modelo elétrico com a mesma aparência, né? De repente é um embleminha só que difere um do outro. O shopping tem aquelas tomadas elétricas, né? Sim. Agora, cada modelo é um tipo de tomada. Padronização, né? Faltando aí. Mais alguma pergunta, algum comentário? Pois não. Eu tenho uma certa restrição quando se fala em estatística. Eu sempre digo dizer estatística é a ciência que se prova que se quer. Sim, é verdade. Mas o que eu notei aí hoje é justamente que as estatísticas que foram usadas aqui são estatísticas que não representam muita realidade. Por exemplo, você deu um número em Santa Catarina absoluto. Então, nós podemos comparar o número de acidentes de Joinville com o número de acidentes de, vamos dizer, de Garuva, em valores absolutos. É lógico que Joinville é o primeiro, porque ele tem maior número de habitantes. Então, essa estatística tem. Outro cuidado que tem que se ter é sobre o número de acidentes geral. Eu vi uma estatística há pouco tempo atrás que a maior parte, mais de 50% dos acidentes ocorridos são no setor administrativo. E 80% desse setor administrativo está no poder maior contratante, o governo. Então, nós estamos falando de acidentes em oficinas, que na realidade o índice que nós estamos usando aí é o índice para buscar atestado médico. Então, eu só estou colocando isso porque esses valores estatísticos devem ser um pouco tratados antes de se apresentar, para nós não cometermos esses erros militantes. Uhum. A gente buscou aqui os dados estatísticos oficiais, né? Mas eu não trouxe nem muito em porcentagem, mas para mostrar um número, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho mais uma questão. Você que falou mais da parte de regulamentação. Sim. Na realidade, eu fiquei bastante curioso com o título do tema, porque para nós uma oficina é algo tão natural. Quando a gente era criança, as oficinas, todo mundo tinha oficina em casa. Primeiro de marcenaria, depois de oficina mecânica, então a gente é acostumado, isso nem chegar assim
colocar isso de uma forma metódica, apresentar tudo isso, já é um... Agora, por outro lado, essa cultura de uma oficina no fundo de quintal para uma oficina de concessionária, quer dizer, é uma transição e é muito forte ainda a oficina de fundo de quintal. Mas mesmo na concessionária, nós não temos o hábito de chegar lá e ver um procedimento de orientação e de responsabilização dos técnicos responsáveis pelo local, como tem na construção civil, por exemplo. Na construção civil, você chega lá, já vê o quadrinho de acidentes do dia, quem é o responsável técnico, você vê, tem uma cultura de profissionais se especializando. Nós temos inclusive, aqui em Joinville, há muitos anos, uma experiência fabulosa, que é o SECONS, que é todo o sistema de assistência de saúde do profissional, que funciona muito bem. E me parece que o tema que você está apresentando, ele é potencialmente perigoso, ele é potencialmente de risco, principalmente para quem trabalha lá. Nós que somos clientes, nem entramos no ambiente. Mas o que está faltando para que isso se torne efetivamente uma matéria de maior visibilidade? Eu vejo assim, ó, primeiro, até pegando um gancho lá que o colega comentou sobre estatística, eu também concordo, né? A verdade é que estatística não é exata, né? Estatística geralmente é algo histórico que é apresentado. O que acontece muito em acidente de trabalho? É mascarado, né? Vou ser bem direto aqui. Porque o que é esse valor absoluto? É que foi feita a CAT, realmente entrou oficialmente. Então são questões que a gente não tem dúvida que tem muito mais acidentes em vários segmentos e esse é um segmento que infelizmente, né, falta maior regulamentação no aspecto de cumprir. E daí eu vou agora responder, imagino que o Cursino está levantando. Que essa questão, o que falta? Falta realmente, como você falou, pegando o exemplo da construção civil, que está mais evoluído, né, que é cobrado, mas temos muito que evoluir também, né? Mas que tem uma fiscalização mais tanto do usuário como também dos órgãos competentes. E o que a gente percebe muitas vezes nessas oficinas, tá? Que elas cumprem, principalmente, né, exemplos que o professor Paulo ali falou, por exemplo, a gente já fez algumas visitas e palestras, por exemplo, vou até falar aqui a Toyoville, tá? Um exemplo positivo. Claro, né? Se fosse negativo eu não estaria falando nomes, né? Mas positivo eu posso falar. E o que foi falado para nós? Que eles seguem várias questões de procedimentos e muitos deles é exigido pela própria marca, Toyota, né? Que tem que seguir, tem que cumprir aquilo dali. Então, no momento que não tem uma marca por trás, não tenha, por exemplo, sabe que essa parte automotiva tem muitas regulamentações próprias, muitas certificações, né? E daí eles têm que estar cumprindo por uma questão, até que faz parte do processo deles, e quem não está, né, nesse rol ali, que não está necessitando ou não precisa, aí entra essa questão informal, né, que a gente, como falou para o professor Paulo, que a gente sabe, não tem dúvida, a grande maioria, a gente sabe que um borracheiro desse lá da BR, ele não faz de forma intencional comprar lá um compressor que estaria em desuso por uma questão de segurança. É uma questão até de necessidade, condições também, né? A gente também tem que saber. Então ele não preserva a sua própria vida, utiliza por uma questão que também não tem algo, né? Ou alguém que poderia, algum órgão, né? Cobrar. E como você mesmo falou, o próprio cliente, né? Exigir, chegar numa concessionária e dizer assim, eu quero olhar todas as questões, né? Que envolvem a segurança, algo nesse sentido, né? Que isso é algo novo, né? Se a gente for ver também, né? Porque as empresas estão começando a trabalhar um pouco com essa questão de destino dos seus produtos, dos seus resíduos, né? Então, no momento que as pessoas começam a despertar, e isso a gente sabe que na área do vestuário já começou há um bom tempo, né? Que as pessoas querem saber, por exemplo, essa camisa aqui. Quem fez essa camisa? De onde que veio, né? Será que há algo, né, que não esteja de acordo com os meus princípios? Então, a gente percebe que alguns segmentos já estão evoluindo, mas outros ainda, né? Talvez por uma questão, né, que a gente... Gostaria de pedir a participação. Nós temos um parceiro de longa data, que é a Prêmio Seguros. O Luiz está aqui. Luiz, como é que as seguradoras têm a contribuir nesse cenário? Por favor. Vamos lá, excelente. Então, eu ia dizer para vocês, né, que
além desses riscos aqui abordados, ainda temos a parte que extrapola o ambiente da oficina, que é no momento que ele vai fazer o teste desse carro, né? O correto seria ele colocar aquela placa verde de experiência, né? Que ele tem registrado em nome dele, em que, ocorrendo um acidente, ele seria o responsável por esses danos, tanto do veículo quanto o dano causado a terceiro. E principalmente se ele atropelar alguém lá na rua, né? Isso é muito comum de acontecer, né? E, claro, a maioria das oficinas, por uma questão aí de custo, como foi colocado aqui, eles não têm essa placa verde, né? Então eles saem com o teu carro, com a tua placa, né, para fazer o teste. E normalmente eles usam de uma velocidade maior até para testar, né, freada, né, arrancada, velocidade, né? E acontece os acidentes, né? E isso acaba indo para o proprietário do veículo, porque muitas vezes a própria oficina não tem essa capacidade de absorver esse prejuízo. Mas assim, né, na parte do acidente do trabalho, né, nós temos os seguros de responsabilidade civil empregador, que nós chamamos, né, que cobre eventual prejuízo causado pela morte desse funcionário ou se ele tiver uma invalidez, né, decorrente desse acidente. Então são alguns prejuízos financeiros que você poderia, né, repassar para o segurador, né, na parte de funcionários. Tem a parte física da oficina, que vocês falaram aqui do incêndio, né? Você pode ter um incêndio e levar toda a oficina, e você tem o veículo que pode ter o incêndio. Vocês têm algum protocolo de exigência de organização do ambiente? As seguradoras, elas estão lá nas condições gerais que elas exigem que seja cumprida a legislação trabalhista, né? Do bombeiro, trabalhista no caso de acidente, e do bombeiro, a proteção de vidas também, né? Enfim, o bombeiro também, o objetivo dele, as leis, é para proteção da vida, né? E a seguradora, ao fazer esse tipo de seguro, ela faz a sua análise e às vezes ela pode até pedir algo diferente, algo mais, né? Porque ela, na verdade, a seguradora protege o patrimônio, né? E a legislação aqui procura proteger as vidas, não é isso? Então, ela acaba, nessa parte trabalhista, fica subentendido, fica dentro das condições lá da apólice, que ele tem que cumprir a legislação trabalhista, né? E as outras condições a gente acaba apontando na hora de fazer o seguro, de fazer as inspeções, né? Onde a gente coloca essas condições adicionais que são necessárias, às vezes, para você aceitar o risco. Agora, o que nós encontramos nessa parte de oficina mecânica realmente é a parte organizacional, né? Não tem placa de experiência, essa placa verde, as condições de trabalho são muito ruins, você não tem... o empresário ali, ele não tem capacidade financeira para contratar um seguro para proteger os veículos, os funcionários e danos que ele possa causar a terceiros, por exemplo, nessa experiência que ele vai fazer com o veículo. Então esse é o grande problema que a gente encontra hoje para ampliar, vamos dizer assim, esse número de segurados, né, nesse segmento, né? Agora, gostei muito da palestra de vocês, né? E acho que não sei se vocês já estão fazendo, mas levar essa palestra para os proprietários de oficinas mecânicas, né? E funilaria, né? Eu convidei duas oficinas que eu uso, não estou vendo nenhuma das outras coisas aqui. E eu não sei, hoje até ia fazer essa pergunta se, por exemplo, na oficina mecânica é necessário o responsável técnico, o profissional da segurança do trabalho, como é que isso está hoje sendo tratado, né, nesse ambiente, que talvez pudesse criar, se não existe, criar uma legislação para que fosse necessário ter esse profissional, né? Obrigado. Valeu, obrigado pelas contribuições aí. Não tem, né, uma exigência legal e tem que ter um responsável, mas essa é até uma questão bastante interessante, né? O Cine, Alfredo, aí que a gente discute bastante
aqui no CAJ, em outros segmentos, né, que a gente é bastante discutível isso, porque é uma questão assim, né, eu falo muito com os professores lá, e alunos também, depende da situação do lado que você está naquele momento, né, porque quando você está na questão, por exemplo, de como empregador, muitas vezes, né, tem toda essa parte burocrática, essas partes, questões que a gente sabe que não é fácil, né, sendo bem direto ao ponto. Imagina, ter um responsável técnico, às vezes uma empresa, né, pequena, a questão custo, a gente sabe que é elevado, uma exigência de RT, de cargo e função, e isso, aquilo. Então tem esse lado que complica um pouco, né? Só que no mesmo tempo, analisando por um lado, né, que daí é uma questão que eu acho que temos que levar mais isso, né? Eu acho que como foi falado com alguns colegas aqui, que é divulgar e despertar mais a questão dessa sensibilidade voltada à segurança, né, dos riscos, dos perigos existentes que tem num ambiente desse, eu vejo que é um dos caminhos, né, um dos caminhos de conscientizar as pessoas. Por isso que eu vejo, achei legal também a contribuição, com certeza, né, vou, vamos dizer assim, reforçar aqui com nossos presidentes, para que a gente faça um outro momento, né, só com o pessoal de oficinas mesmo, né, e a gente pode estar fazendo um convite até mais especial, né, para que a gente consiga levar essas questões. Posso falar aqui um exemplo que a nossa primeira palestra em relação a isso foi na Toyoville, que eu até comentei aqui. E por que convidaram a gente lá? Porque eles têm a semana da CIPA. Olha que interessante, a gente chamou muita atenção isso, né, dentro de uma oficina mecânica ter, né, esse evento que geralmente você não é comum nesses ambientes, né? Então foi algo muito, muito positivo. Então ali já despertou, né? A gente realmente, como professores, né, de escolas de engenharia, a gente vê que dá para a gente sair das fronteiras, sair lá dos portões, para que realmente a gente leve isso, né, e consiga difundir cada vez mais essas questões que muitas vezes eu sempre falo, e até em outros temas que a gente fala também sobre segurança, que nem sempre precisa muito investimento, tá? Nem sempre. Porque a gente sabe que não é fácil você pegar e querer deixar, às vezes, de acordo com tudo que está previsto nas normas, na lei. Mas é uma questão que você tem que estar se programando, né? Tem que estar se planejando e mais, né? Tem muitas ações, muitas questões que você consegue estar fazendo sem muito custo. É aquilo que eu falei, capaz, através de treinamentos, conscientização das pessoas, né, de utilização correta, por exemplo, das ferramentas, dos maquinários, dos equipamentos, né? Porque a gente já visitou algumas oficinas, o pessoal fala, aqui não tem o que fazer que o bonde está andando, né? O famoso termo, não dá tempo para organizar. Essa é uma questão que realmente, se você não parar, não realmente, né, mas ter essa consciência, né, que aquilo ali realmente vai não só contribuir com o aspecto segurança, mas como produtividade, né? A gente trabalha muito com essa relação e cada vez mais, tá? Para os senhores aí, eu estudo um pouco sobre as normas e essas atualizações, o motivo que levou a várias mudanças é cada vez mais a busca da qualidade de vida no ambiente de trabalho. E a qualidade de vida no ambiente de trabalho, ela é muito complexa, né? Porque a gente está falando em qualidade de vida, né, de uma pessoa. E uma pessoa não é uma máquina, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas. É bom que fosse, né, sei lá, dependendo da interpretação, que você tivesse uma botoeira, né? Agora eu estou no trabalho, agora eu estou no CAJ, numa palestra, agora eu estou em casa descansando. Não, a gente é uma pessoa única, né? Nossos pensamentos, Então, essa é uma questão complexa, né? O ser humano em si. Então, é nesse sentido que a gente procura sempre trabalhar, né, analisando esse um todo para que as pessoas cada vez mais tenham essa consciência, essa visão para estar trabalhando. Então, essa questão da qualidade de vida, eu não tenho dúvida que se o ambiente for saudável, um ambiente seguro, um ambiente agradável, a pessoa vai entregar muito mais. Encerramos então mais um programa da nossa série de palestras com objetivos de ilustrar e instruir e informar a comunidade de boas práticas de engenharia nos mais diversos assuntos. Esse, particularmente, foi voltado a trabalhos de uma oficina mecânica. Agradecemos a sua preferência em nos assistir e colocamos-nos à disposição para sugestões de temas. O nosso link, o nosso WhatsApp está aí na tela.
entre em contato conosco. Muito obrigado.